Sabia que o francês é falado em mais de 50 países mundo afora? Sendo que pelo menos 29 deles como língua oficial. Isso faz o francês a quinta língua mais falada do mundo, com mais de 300 milhões de falantes, aqui incluindo falantes nativos e não nativos. Ou seja, se você domina o idioma francês, você é capaz de falar com mais de 300 milhões de pessoas mundo afora, em basicamente todos os continentes. Falar francês hoje em dia deixou de ser um luxo, deixou de ser uma coisa de gente rica, de quem consegue ficar rodando a Europa, voltando para o Brasil quando bem entender, e passou a ser uma necessidade, principalmente se você quer ter uma carreira digital sólida e se você quiser trabalhar no exterior nas mais diversas áreas ou até mesmo estudar nas universidades mais renomadas do mundo. Em pleno 2025, com um mundo globalizado do jeito que tá, se você domina o francês hoje em dia, você vai conseguir trabalhar nas mais renomadas empresas na Europa e no mundo inteiro e ganhar em euro ou em dólar, dependendo aqui do seu mercado, do que você quer para sua carreira, estudar nas mais renomadas universidades da Europa e também do Canadá, e que eu considero uma das coisas mais importantes, poder viajar para mais de 50 países no mundo, sendo capaz de se comunicar com segurança com os nativos, entendendo da cultura e do modo de vida de cada um deles. E para você conseguir alcançar esses e vários outros objetivos, eu lancei com muito orgulho o curso Francês com Renan Poliglota, onde eu vou trazer toda a minha experiência com o francês para te explicar exatamente passo a passo como que esse idioma tão lindo, tão charmoso e tão importante funciona e como que os brasileiros aprendem francês da melhor maneira possível. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar como que vai funcionar o curso Francês com Renan Poliglota, o que que você vai aprender nesse curso e muito mais. No módulo 1, pessoal, a gente vai ver aqui os primeiros passos para o idioma francês. Então eu vou dar aqui dicas de estudo, técnicas e ferramentas valiosíssimas que vão te ajudar na sua jornada de estudo do francês. Esse também vai ser um módulo de preparação, então eu vou falar um pouquinho sobre mim, vocês vão conhecer aqui o professor por trás do curso, eu vou falar também sobre a plataforma, como que funciona, como que você vai interagir com a plataforma, dar as avaliações, fazer os comentários, ter as dúvidas respondidas e muito mais. Eu vou falar de outras questões como suporte e também eu vou trazer um glossário gramatical dos principais termos de francês que a gente vai ver nesse curso. Então o módulo 1 é aquele módulo base, onde você vai ter que os primeiros passos rumo à fluência no francês. É um módulo muito importante. O módulo 2 eu vou falar sobre os sons e a pronúncia do francês. Então esse módulo ele é milimetricamente pensado para ser um dos primeiros, porque um dos principais pontos que trava o brasileiro na hora de aprender francês são os sons do idioma. O francês, galera, tem muitos sons que não são naturais do português. Então falar sobre os sons do francês, destrinchar cada um desses sons, como e quando que eles são utilizados no idioma, palavras que têm uma grafia muito diferente do som e quando usar sons determinados do idioma que não são tão naturais para o português, incluindo sons de consoantes, o que acontece muito no francês, eles têm muitos sons únicos de consoantes que a gente não tende a usar aqui no português brasileiro. Então todos esses aspectos de sonoridade do francês, questões também de pronúncia, como que eu vou pronunciar o R do francês que é tão diferente do R do português, outros aspectos relacionados aqui ao seu treinamento de pronúncia e de conversação no francês, tudo relacionado a sons do idioma e também a pronúncia vai ser aqui no módulo 2, é um módulo que você não pode perder de jeito nenhum. Já no módulo 3, a gente vai falar sobre gramática e estrutura do idioma. Então, quais são as bases do idioma francês? Então, o que tem aqui de aspectos gramaticais que diferem do português, mas que para os franceses são coisas naturais, coisas que a gente vai precisar levar para o nosso estudo do idioma. Então, como construir frases em francês no tempo gramatical correto? Como utilizar aqui auxiliares? O francês ele tem auxiliares para pergunta, ele tem estruturas gramaticais específicas que não existem no português. Então, a gente vai abordar todos esses aspectos do módulo 3 para você se sentir confiança e ir para o módulo 4, que é um módulo aqui de expansão de gramática. A gente também vai ver mais gramática mais complexa do idioma e também aspectos estruturais do idioma francês. Então, no módulo 4, a gente vai ver pronomes pessoais, pronomes oblíquos, pronomes retos, pronomes demonstrativos. A gente vai ver as famosas palavras interrogativas e como responder essas palavras, como identificar através de exemplos práticos esses termos interrogativos do idioma. A gente vai ver também aqui as famosas preposições do idioma francês, vocabulário e técnicas de memorização de vocabulário e muito mais. Então, módulo 4, a gente vai trazer aqui uma expansão da estrutura do idioma e preparar para o nosso módulo 5. Então, no módulo 5, a gente vai falar aqui sobre tempos verbais, a gente vai falar aqui sobre como construir o presente, como construir o gerúndio em francês, como construir aqui o passado. No francês, eles usam um passado diferente do português, eles usam o passé composé. A gente vai ver isso. A gente vai ver o futuro no francês e a gente vai começar aos poucos a trazer a comunicação real, a trazer diálogos naturais do francês
para você identificar cada um desses pontos e conseguir se expressar com mais confiança no idioma francês. Módulo 3 a gente vai falar sobre expressões e ritmo do francês. Então, o ritmo é um aspecto importantíssimo em qualquer idioma que você vai aprender, só que no francês ainda mais, porque eles têm um ritmo único. Eles têm um modo de falar muito característico e é uma das coisas que molda a cultura francesa. Então, os tons específicos de pergunta, os tons específicos do francês que dão a entender uma emoção específica, os diferentes ritmos do francês para cada uma das situações do dia a dia, tudo isso a gente vai ver nesse módulo. E claro, a gente vai ver várias expressões também do francês, a gente vai ver as gírias do francês, as contrações do idioma e muito mais. Então o módulo 6 aqui vai ser uma fonte entre essa parte mais técnica do francês, também importante, para essa fluência natural do idioma. E spoiler, terminando aqui os 6 módulos iniciais, eu vou trazer para você um desafio especial de francês. Eu não vou falar qual que é esse desafio agora, eu vou deixar você fazer a inscrição no curso e descobrir sozinho de que desafio eu tô falando. Mas se você pensa que é só isso, não. Ainda tem mais algumas coisas aqui que a gente vai oferecer no curso. A gente vai trazer aqui 2 módulos bônus, um deles francês para viagens. Então você tá precisando viajar para a França, tá precisando viajar para o Quebec, no Canadá, para países africanos falantes do francês e não sabe como se comunicar. Precisa aqui de um intensivão para ter aqui o básico do francês para poder se virar nesses países. Então, curso bônus de francês para viagens, você vai entender aqui como se comunicar em francês no aeroporto, como fazer o check-in, como falar sobre a alfândega, como falar em francês para pedir comida no restaurante, como falar aqui com garçom, como pedir aqui para fazer o seu check-in no hotel, como pedir informações na rua, como falar com os locais, de fato, na França e em outros países e muito mais. Então, nosso módulo bônus de francês para viagens vai ser imperdível, principalmente para você que já está com viagem com data marcada. E o segundo bônus que a gente vai estar disponibilizando para você é um bônus de francês sobre compreensão auditiva e prática. Então esse bônus ele vai ser 100% prática. Você vai ouvir áudios reais em velocidade lenta, média e rápida para tentar aqui identificar todos os pontos que foram vistos nos módulos anteriores. Nesse módulo a gente vai ter também análise de músicas em francês. Então todos esses pontos de pronúncia, de entonação, de ritmo, a gente vai ver na prática através de músicas dos mais diferentes gêneros em francês. Além, é claro, de diálogos do dia a dia, podcasts, trechos de obras em francês como filmes, séries e muito mais. Então, nosso segundo módulo bônus vai ser aqui um teste para ver o que você aprendeu de fato no curso, se você vai conseguir colocar em prática todos os conhecimentos que a gente trouxe. Então, o curso Francês com Renan Poliglota vai te oferecer uma visão geral muito ampla e muito extensiva do que é o francês, do que você precisa para falar o francês com fluência, com confiança e com leveza, conseguindo entender os mais diferentes sotaques, as mais diferentes variantes e conseguindo dominar esse idioma que é tão importante, que tende a ser ainda mais importante nos próximos anos. E lembrando, esse curso ele serve para todos os níveis de francês, então não importa se você nunca estudou francês na vida, seu primeiro curso, ou você tem algum domínio de algumas estruturas, mas precisa aprender mais, precisa reforçar o que já sabe e aprender mais ou se colocar mais em prática no idioma, ou você já fala o francês, mas gostaria de revisar alguns pontos importantes do idioma, pontos de gramática, pontos de pronúncia, conversas, diálogos, enfim. O curso ele serve para todos os níveis de francês. Então, se você quer triplicar suas oportunidades no mercado de trabalho, seja na França, seja no Canadá, seja em vários outros países mundo afora, ou até mesmo estudar nas melhores universidades do mundo, fazer um intercâmbio, viajar pelo mundo, entre outras várias oportunidades, várias outras portas que o francês te abre, fica comigo para você se tornar mais um desses 300 milhões de falantes desse idioma tão lindo que é o idioma francês. Então, clica aqui embaixo e vem estudar comigo no curso Francês com Renan Poliglota. Te vejo lá!